Amigo ouvinte da Santa Palavra de Deus, paz do Senhor para todos os irmãos da Assembleia de Deus. A nossa fica na rua Pastor Anísio, no bairro de Jardim Alvorada. Caros amigos e irmãos, estamos mais uma vez, nesta manhã dominical, a realizar nossa aula. Hoje estudaremos a lição 7 das nossas lições bíblicas da Escola Dominical, CPAD. Tem como título, Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência. Saudamos a todos. Queremos fazer uma oração inicial. Senhor Deus e Pai, que está no mais alto dos céus. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido. Pela nossa igreja, agradecemos pela família, agradecemos por todas as pessoas amigas que estão nos assistindo neste momento. Mas lamentamos ao mesmo tempo, Senhor, pelas mortes ocorridas, vítimas da Covid-19, que tem devastado, assolado todo o mundo e tirado a vida de muitos pais de família, muitas pessoas familiares. E abençoa no sentido de que essas pessoas recebam o conforto de Deus nessa hora tão difícil. Agradecemos a Ti nessa hora, por estarmos aqui e ter nos dado o livramento, e até, Senhor, que a vacina chegue até nós. Estamos nos preparando para que essa bênção possa chegar até nós, dando livramento a muitas pessoas, muitos pais de famílias, muitas mães e pessoas em todo o mundo. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém. Iniciando a nossa lição número 7, da nossa revista bíblica, de 14 de fevereiro de 2001. Tem como textual, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A verdade prática nos diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, e não onde adorar. A leitura diária fizemos durante toda essa semana, tivemos lendo, tivemos estudando, em Levítico capítulo 10, e versos 1 e 2, a reverência na adoração não é uma questão de formalidade, mas de respeito. Em 1 Samuel 15, 22, na terça-feira, temos estudado o ritual religioso sem reverência é desobediência e não tem aceitação diante de Deus. Na quarta, Eclesiastes 5 e 1, a reverência do culto significa ter consciência da majestade divina. Na quinta, Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8, não devemos confundir religiosidade com espiritualidade. Na sexta, 1 Coríntios capítulo 14 e 20, as palavras de São Paulo, a espiritualidade pentecostal não elimina a maturidade e nem o bom senso. Finalmente, no sábado, 1 Coríntios capítulo 14, e versos 23 a 25, nos ensina a liberdade e reverência. São características do culto pentecostal. Uma bênção, né, meus irmãos? A leitura bíblica em classe nos ensina 1 Coríntios, capítulo 14, do versos 26 ao 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo com edificação, para a edificação da igreja. E se alguém falar língua estranha,
faça-se isto por 2, ou por muito por 3, ou por sua vez, haja quem faça a interpretação. Mas se não houver intérprete, esteja calado da igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O espírito dos profetas nos ensina a palavra de Deus, estão sujeitos aos próprios profetas. O objetivo geral da nossa lição de hoje é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Devemos primeiro conceituar o culto pentecostal, segundo, apresentar o centro do culto pentecostal, e terceiro, como se expressa a liturgia de nossa igreja. Embora não sejam simpatizantes as liturgias formais, os pentecostais têm elementos do culto a Deus que são previsíveis. Esses elementos revelam uma forma de adorar a Deus, por isso são litúrgicos. Nossa liturgia é simples. Por exemplo, espera-se que em nossos cultos haja louvor congregacional, oração pelos enfermos e demais causas, leitura congregacional das Escrituras, oportunidades aos irmãos para dar os seus testemunhos, tem o ofertório, a pregação da palavra de Deus. E depois o apelo. A oração final e apostólica é a bênção que todos temos que receber logo após o culto terminar. Entretanto, há elementos sobrenaturais que são esperados por todos que se reúnem em nome do Senhor Jesus. A manifestação dos dons espirituais, esperamos que haja adoração em línguas, expressão de profecias e outros dons, tudo para a edificação dos santos. Outro fato marcante é a liberdade que os irmãos e irmãs têm para adorar a Deus em nossas reuniões. Esses elementos marcam a liturgia pentecostal. A introdução da nossa lição de hoje nos diz: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos. Mas temos pelo menos uma comunidade cristã no período apostólico que pode dar indicações sobre o que devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14, versos 1. Com base nesses exemplos, vamos estudar como devemos e como deve ser o nosso culto e os elementos para que haja aceitação a Deus. O primeiro tópico nos diz a liberdade e reverência no culto pentecostal. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. E isso se reflete na forma de adoração desenvolvida através dos séculos. A flexibilização cristã nos diz quanto à forma e a adoração que permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católicas romanas, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangelhos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico
como os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual, rigor da liturgia do culto, dos nossos cultos. A parte 2 nos diz: o termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego que diz latreia, serviço de adoração. Do verbo latreu, servir, prestar culto, adorar. Mateus capítulo 4, versos 10. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, que significa serviço ao culto. Essas palavras aparecem com sentido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, em Hebreus e também nas cartas de São Paulo. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. A terceira parte do tópico 1 nos diz a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento e celebração e exaltação à majestade divina. Por isso, deve ser oferecida com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. Nos ensina São Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É o momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo sede da igreja, a Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Está em Eclesiastes capítulo 5, versos 1. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é o momento de conexão com o céu e não com a internet. A síntese do tópico 1 diz: a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e exaltação da majestade divina. É verdade que em muitos lugares encontramos certa falta de reverência nos cultos. Isso de fato é um problema, mas é possível amenizá-lo e até solucioná-lo com uma boa conversa, ensino e conscientização. Não há melhor lugar para isso do que uma classe da escola bíblica dominical. Você, meu irmão, é um instrumento que Deus colocou para lhe fazer exatamente isso. Ore para que Deus dê estratégias para tratar esse assunto com amor e cuidado. Aproveite o término da exposição desse tópico para uma conversa mais informal, a fim de conscientizar a classe sobre a importância de um culto reverente e a liberdade do espírito. O tópico 2 já nos ensina o centro do culto pentecostal. A igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome santo do Senhor Jesus Cristo, professando nele a fé publicamente e de forma diversificada. O centro da nossa adoração, diz a parte 1. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de que temos cultos uma ênfase demais ao Espírito Santo, acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adorar a Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos
como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus e não confiamos na carne. Está escrito em Filipenses, no capítulo 3 e versos 3. Já a parte 2, do tópico 2, nos diz um culto vibrante no poder do Espírito. O assunto 1, Coríntios 14, é adoração. É a expressão paulina. Quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina é comunidade cristã de Corinto. Nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre eles que o culto não era entediante e nem consistia